Fala, cambada, como é que vocês estão? Bom demais? Eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com a galera aí. Galera, hoje falar de um tema aqui bem chato e triste. Eu acho que é triste quando a gente escuta coisas que não deveriam ser ditas e nem defendidas por ninguém. Eu acho que faz um senso em comum que o nosso direito e a nossa liberdade, ela termina a partir do momento que a do outro começa, a do próximo começa. Isso aí é uma coisa já que todo mundo sabe de qual é salteado aí. Mas teve uma fala do Monark aí que me deixou assustado. Num bate-papo ali dos apresentadores do Flu, Monark e Igor, agora Monark, ex-apresentador, com o deputado Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, parece, me perdoe se não foi esse nome. E ali eles um bate-papo e o Monark era uma discussão sobre política, sobre o sistema político. E o Monark ele defende a liberdade máxima de expressão ali, sem medir consequências e sem pensar em que danos essa sua expressão vai causar ao outro. E ali o Monark ele diz que ele é a favor que o nazista tivesse o direito de ser antijudeu. E que acha que o partido nazista tinha que ter o direito de ser recriado e de concorrer a eleições. Cara, é uma coisa que é absurdo, uma coisa que não dá para defender. É a mesma coisa de alguém chegar e defender que alguém tem que ter o direito de concordar e de voltar a praticar a escravidão, defender a volta da escravatura. Então, é uma coisa que realmente não dá, não há como descrever isso. É uma frase que foi dita, que eu ouvi, que eu achei o certo, que nós temos que ser intolerantes ao intolerável. E não é simples, não é só mais uma opinião do monarca. Não. O monarca é um cara que, por mais que eu sempre discordei das ideias, da maioria das ideias do monarca, é um cara que eu sempre elogiei pela coragem de se manifestar, pela coragem de apresentar o contraponto. Já falei aqui que eu achava que era um cara interessante para as eleições agora em 2022, que ele é um cara que tinha coragem de apresentar o contraponto a vários políticos que muitas pessoas não tinham essa coragem. Mas agora ele jogou por terra tudo isso. Depois dele falar isso, dele falar essas frases, dele defender uma ideia de perseguição, porque o nazismo ele não é só uma expressão, o nazismo ele é uma atitude de perseguição a vários outros grupos. O nazismo, durante o nazismo é responsável por cerca de 6 milhões de mortes. Não, o nazismo ele não é só uma ideia. Ele não é só um pensamento. O nazismo ele é um genocídio. O nazismo ele é brutal. O nazismo ele é criminoso. O nazismo é tudo de repugnante que pode existir. Aí já vi vídeo de várias outras pessoas falando que o Kim Kataguiri, juntamente com o monarca, estava defendendo o nazismo. Discordo do Kim também em muitos pontos políticos, porém eu sou coerente, tá? Eu tenho minhas coerências. Gosto de coerência. O Kim ele não defendeu o nazismo. O Kim defendeu que ele discorda de criminalizar falar sobre o nazismo. E até que isso é uma pauta dos judeus na Alemanha.
porque os judeus eles não querem que parem de falar do nazismo. E é isso que o Kim estava defendendo. Kim estava defendendo que, falando que na Alemanha, principalmente, é crime falar sobre o nazismo. Criminalizaram falar sobre o nazismo. E não devemos deixar de falar sobre o nazismo. Pelo contrário, temos que falar sim sobre o nazismo e falar o quanto foi ruim e falar todas as quanto foi catastrófico, todas as barbaridades que foram feitas ali durante o nazismo. O Kim estava defendendo apenas isso, que não estava defendendo o nazismo, e sim defendendo que deve ser falado sobre o nazismo. Ponto. O nazismo ele foi trágico e criminoso. Mas um ponto que eu gostaria de apresentar aqui é: o nazismo ele é conhecido por a morte de 6 milhões de pessoas, pelo Holocausto, por coisas realmente tristes, que nos dói só de falar. E o nazismo ele é repugnado e ele é odiado, e sim, tem que ser odiado e tem que ser repugnado. Mas o comunismo ele é responsável por cerca de 90 a 110 milhões de mortes, ou 90 a 120 milhões de mortes. E por que o comunismo também não é criminalizado? O comunismo também deveria ser uma coisa que deveríamos falar sobre, para que ninguém esquecesse o quão ruim, repugnante e catastrófico é dentro de uma sociedade. Tem um vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre esses governos comunistas, e como foram milhares e milhares, milhões e milhões e milhões e milhões e mais milhões de mortes. Então, não, o nazismo e o comunismo eles não estão em pratos diferentes. Eles estão no mesmo prato. Sim, estão no mesmo prato. Ah, mas na Segunda Guerra Mundial a União Soviética era comunista e lutou contra o nazismo. É porque um dia, como eu ouvi uma frase, muitas vezes a guerra não está entre bem e mal, nem entre anjos e demônios. A guerra está entre mal e mal, e entre demônios e demônios, lutando entre si para ver qual que vai ficar com o poder. Então, sim, eu abomino o nazismo, e sim, eu abomino também o comunismo. Outro ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo é sobre o vereador lá em Curitiba, Renato Freitas, que invadiu em uma manifestação, uma igreja onde estava sendo realizada uma missa. E mais uma vez eu fiquei triste porque a sua manifestação é uma manifestação que eu acho totalmente legítima. Fala dos casos de assassinato de jovens negros. E ele ali fazendo manifestação, lutando contra o racismo, lutando contra o preconceito, lutando contra a discriminação. E eu apoio e acho válido. Mas para mim ele perde não a razão da causa, mas ele perde a sua razão como pessoa, quando ele invade um culto religioso. E não estou falando isso porque é do cristianismo. Eu não sou católico, mas eu abomino que pessoas entrem na igreja católica e atrapalhem o seu culto, a forma do seu culto. Eu abomino que pessoas vá para a porta da igreja católica atrapalhar o culto. Assim como eu abomino que faça com qualquer outro tipo de religião. Que vá lá até a porta do seu templo prejudicar a prática de culto às suas divindades. Por mais que muitas vezes eu não pratico e eu não concorde e que eu discorde veementemente da divindade, que eu não acredito na divindade da pessoa. Mas eu respeito a fé dela
e a sua prática de culto. A prática de culto da pessoa, a sua divindade não tem nada a ver com a minha vida. Eu simplesmente não vou praticar aquilo que eu não acredito. Se eu não acredito naquele Deus, naquela divindade, eu simplesmente não o cultuo. Eu não preciso ir até lá atrapalhar o culto. E lá ele diz, eu vi um vídeo dele falando que ele é cristão, que ele é católico e tal, cristão católico. É, é. Mas ele, por que que ele foi atrapalhar? Ele atrapalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A missa, ele quis se justificar que ali era uma igreja que na época que os negros eram proibidos de frequentar a igreja central, que aquela igreja foi construída pelos negros. Sim, mas aquelas pessoas que estavam ali praticando o seu culto ali na missa, eles não têm nada a ver com o que aconteceu no passado. Eles não têm nada a ver. E eles tiveram a sua fé, de certa forma, agredida naquela forma de manifestação. E isso que ele fez é muito mais do que uma atitude abominável, é muito mais que uma atitude desagradável. O que ele fez foi um crime. E não sou eu que estou falando e determinando que o que ele fez foi um crime. Isso está na nossa Constituição, artigo 208, que diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. É crime. É crime. É crime. Repetindo, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, que seja católico, que seja umbanda, que seja evangélico, que seja espírita, que seja o que for. O que ele fez foi crime. E ele, como pessoa, perdeu a sua razão quando ele fez isso. Infelizmente, ficou triste, porque ele estava numa manifestação, fazendo uma manifestação totalmente legítima. E que deve haver, sim, manifestações anti-racismo, anti-preconceito, anti-discriminação. Mas o seu direito termina quando o do outro começa. Essa foi a frase do início do vídeo e a frase do final do vídeo. Tá? Vou ficando por aqui. Hoje foi um vídeo que não teve brincadeiras e risadas, porque hoje não foi dia de brincadeiras e risadas. Foi um dia triste. Os assuntos tristes. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos.